Boa tarde, meus atletas de plantão. Hoje, nesse segundo episódio, nós do Pod Esporte iremos apresentar e falar tudo sobre um esporte muito importante, pelo qual muitas vezes está apagado em meio aos outros. Um esporte extremamente difícil e infelizmente injustiçado. O nado sincronizado, da categoria técnico e combinatória. Vamos nessa? Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Buscando a história das trevas. Agora vamos iniciar falando sobre a história do nado sincronizado, pela qual tem uma história surpreendente com inúmeras mudanças ao longo do seu processo. Embora a modalidade do nado sincronizado tenha ganhado destaque apenas nos Jogos Olímpicos de 1974, que aconteceram em 12 de agosto em Los Angeles, a modalidade aquática é uma competição mais antiga do que a própria competição. Na Roma Antiga, em 46 a.C., o imperador Júlio César confiscava lagos, cavava ou inundava anfiteatros para encenar grandes batalhas navais, as quais eram chamadas de naumaquias, em que os prisioneiros eram forçados a lutar uns contra os outros até a morte, e foram neles também que aconteceram as primeiras apresentações de nado sincronizado. Por diante, o poeta marcial do século I d.C. escreveu uma série de epigramas sobre os primeiros espetáculos no Coliseu, onde um grupo de mulheres desempenhavam o papel de nereidas, ou ninfas aquáticas, no anfiteatro inundado. Elas mergulhavam, nadavam e criavam formações elaboradas apenas nas águas. No entanto, como elas se apresentavam nuas, acreditava-se que elas faziam parte de uma classe social inferior na época ou até mesmo eram escravas, visto que havia um estigma associado à exibição do corpo em local público. Por vezes, elas eram chamadas de nadadoras promíscuas. Já no século XIX, a Inglaterra da era circense ficou famosa por adicionar números aquáticos aos seus programas de entretenimento. Em estruturas elegantes e grandiosas, denominadas de Palácios do Povo, os shows aconteciam em palcos ou anéis centrais, que eram revestidos de borracha e enchidos com água suficiente para acomodar pequenos barcos. Os profissionais vitorianos também demonstravam a natação ornamental, com cambalhotas e piruetas no ar, em tanques de vidro colocados em aquários e tratos. Segundo o historiador David Day, da Universidade Metropolitana de Manchester, apesar desse tipo de esporte aquático ter sido popularizado por homens, a princípio, não demorou muito para que um pequeno grupo de mulheres da classe trabalhadora tivesse a oportunidade de ganhar a vida fazendo as acrobacias na água. No começo do século XX, em 1908, nos Estados Unidos, a australiana Annette Kellerman iniciou sua carreira nos espetáculos de vaudeville, em Nova York, como a Vênus do Mergulho, tornando-se a mãe do nado sincronizado moderno. Campeã de natação, Kellerman adicionou a dança às manobras aquáticas, e o The New York Times da época chamou o que ela fazia de uma arte em formação. Ela se tornou uma celebridade, integrando o elenco de todos os filmes mudos com temáticas aquáticas que surgiram em Hollywood. Revolução. Em 1920, popularizaram-se os eventos que incluíam natação, atuação e música que aconteciam em clubes aquáticos. Foi assim que surgiu o balé aquático e a natação rítmica, por meio das equipes de mergulho profissional, sendo uma delas a Tarpon Club, da Universidade de Chicago. Sob a direção de Catherine Kurtz, a equipe passou a usar música para sincronizar os movimentos dos nadadores com as batidas. Em 1934, sob o nome de Modern Mermaids, o clube se apresentou ao som de uma banda de 12 integrantes durante a Feira Mundial Century of Progress, em Chicago. O locutor Norman Ross usou o termo nado sincronizado pela primeira vez na história para descrever o desempenho de 60 nadadores. No final da década, Kurtz supervisionou a primeira competição entre equipes que faziam esse tipo de natação. Escreveu o primeiro regulamento e transformou o nado sincronizado na modalidade que foi introduzida nas Olimpíadas de 1984.